Fala galera, hoje é dia de A Ascensão de Thanos. É uma história da Marvel escrita por Jason Aaron e desenhada por Simone Bianchi no ano de 2013. É uma história que se aprofunda no crescimento de Thanos, desde o seu nascimento, passando por toda a sua adolescência até a sua fase adulta, expondo e explorando seus sentimentos e o que levou ele a se tornar o Titã Louco e uma das maiores ameaças de toda a Marvel. Mas antes de ir para a história, se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo. E se você quiser apoiar o canal ou mandar alguma coisa para cá, o link pro Padrim e o número da caixa postal vão estar aqui na descrição. Mas agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. Antes de tudo, algumas informações adicionais podem ser úteis. Thanos nasceu em Titã, a maior lua de Saturno, lar dos Eternos. Há muito tempo atrás, os Celestiais partiram para o planeta Terra, onde desenvolveram alguns experimentos a partir da vida existente ali. Com as experiências, duas raças foram criadas, os Eternos e os Deviantes. Com a ascensão da humanidade, os Eternos se mostraram muito superiores em tudo e foram logo considerados deuses. Uma porção de Eternos continuou na Terra, mas a maioria acabou indo parar em Titã, aonde de fato criaram uma sociedade utópica, liderados pelo Eterno Alars, conhecido também como Mentor. Eu expliquei melhor sobre os Celestiais, Eternos e Deviantes, contando a história da HQ Eternos e falando sobre algumas entidades cósmicas. O link para esses dois vídeos vai estar aqui na descrição. A história começa mostrando Titã, a maior lua de Saturno, por onde vaga um homem solitário voltando ao seu lar para relembrar quem ele realmente é. Thanos nasceu ali há muitos anos atrás, num parto complicado, onde ficou enrolado no cordão umbilical e nem sequer chorou. Causou muita dor à sua mãe durante o parto, mas por ter nascido com um gene deviante, nasceu diferente dos Eternos. Ele era completamente bizarro, era repulsivo, inclusive o doutor lamenta por ele ter nascido com vida. Mas seu pai acabou amando aquela criança mesmo assim. Alars mostra seu bebê para sua esposa, Sui-San, que na mesma hora pega um bisturi e tenta matar o seu próprio filho, dizendo que ele precisa ser morto antes que cresça. Ele tem a morte em seus olhos. Sui-San insiste nisso com todas as suas forças e por esse acontecimento ela acaba sendo levada a um sanatório. Thanos cresceu e durante a escola ele era mais afastado por ter consciência que a sua aparência era diferente da dos outros garotos. Mas ele era extremamente inteligente, tinha um intelecto superior e por ser diferente as crianças foram atraídas por ele. Titã era um lugar perfeito, onde todos eram lindos e isso passou a ser monótono, entediante e chato. Então uma criança diferente como Thanos era algo novo, algo que atraía todos eles, tanto as crianças que queriam ser os seus amigos e brincar com ele, quanto até garotas que eram atraídas pela sua mutação. Mas uma garota de olhos verdes era a mais interessada em Thanos. Ainda criança, ele visitava sua mãe no manicômio, sem entender a real situação dela estar ali. Tanto que Thanos sempre descrevia um pesadelo onde via alguém gritando com ele e tentava matá-lo quando ainda era bebê. Mas, para resolver esse problema, ele simplesmente parou de dormir. Thanos odiava machucar um ser vivo e tinha medo de matar. Então durante uma aula de dissecação animal, ele passa mal e acaba saindo da sala, onde ele encontra a garota de olhos verdes, que diz que ele deveria se acostumar com isso. Para ser um grande cientista como seu pai, é necessário fazer alguns cortes ali e aqui, mas ele se recusa. Então ela indica um lugar especial, onde ela vai para esfriar a cabeça, e que ele deveria ir para lá também. Thanos leva seus amigos da escola a esse lugar, uma caverna onde encontraria até pedras preciosas, mas ali dentro a caverna desmorona
e Thanos se separa dos seus amigos, deixando-o preso ali por 3 dias sem comida e sem água. Mesmo assim, ele se recusa a matar os animais selvagens para se alimentar. Quando ele finalmente consegue cavar uma saída, Thanos encontra aqueles lagartos selvagens devorando os restos mortais dos seus amigos. Titã era perfeita, e há 200 anos pelo menos nenhuma criança tinha sido morta, e todos que entraram naquela caverna agora tinham sido devorados, todos menos Thanos. A partir daí as coisas mudaram para Thanos. O povo de Titã acreditava que ele tinha sido responsável pela morte dos seus amigos de alguma forma. Ele se afasta das pessoas por isso, e a única que se aproxima é a garota de olhos verdes. Ela diz que o que ele está sentindo é natural e entende o seu sofrimento, mas que ele precisava fazer algo a respeito. Desse jeito, Thanos se enfureceu e, para vingar a morte dos seus amigos, ele voltou até as cavernas e matou todos os animais que viviam ali. Anos mais tarde, Thanos se torna a pessoa mais inteligente do planeta. Ele não tinha mais nada para aprender, inclusive até ensinava alguns professores. Seu próprio pai admitia isso, que Thanos era um gênio, e isso o deixava entediado e aborrecido. Ainda acompanhado com aquela garota de olhos verdes, aos 15 anos de idade, Thanos já tinha explorado todos os cantos de Titã e aprendendo sobre novas raças e outros seres vivos, inclusive fazendo experimento em vários deles. Mas Thanos dizia que tinha fome de conhecimento e não de sangue, que fazia todos esses experimentos para aprender cada vez mais. Ele se tornou frio, dissecava animais ainda vivos, tudo em nome da ciência, dizia ele. Queria entender melhor o que tornava ele tão diferente dos demais, tanto em seu intelecto, no seu jeito de pensar e de agir e até mesmo na sua aparência. Vendo a frustração em Thanos, a garota de olhos verdes o aconselhou a mudar o caminho da sua busca. E isso acabou levando a fazer experimento com pessoas. Nunca houve um assassinato, um crime ou algo do tipo, e foi Thanos que inventou isso em Titã. Cronos, o avô de Thanos, fala com Alars sobre o desaparecimento de garotos e que se tratava de assassinato. Mesmo isso nunca tendo sido mencionado em Titã, qualquer ser com sangue sabe que isso pode ser derramado, isso não precisa ser ensinado. Alars não acredita, mas a mãe de Thanos, que tinha voltado para casa há pouco tempo, sabe o que o seu filho é. Ela viu a morte nos seus olhos. Thanos continua matando pelos seus experimentos, assassinando até mesmo crianças, colegas de sala e professores. Mas com o tempo ele percebe que não faz isso só em nome da ciência, em nome de respostas sobre sua fisiologia ou algo do tipo. Ele continua matando porque isso o diverte. A garota de olhos verdes sempre o acompanha e diz que não tem nada de errado nisso e que essa é a sua natureza. Com isso, Thanos cada vez mais vai se apaixonando pela garota. Mas ela diz que o amor não é para os fracos, que Thanos não está pronto para isso. Ele não é merecedor do amor dela. O tempo passa e Thanos já tinha matado 17 pessoas em Titã. Ele dizia que era pelas pesquisas sobre seu próprio DNA, mas isso não era verdade. Ele matava porque ele sentia muito amor e não tinha para quem dar esse amor. Então, ao matar, era o único momento em que ele não se sentia sozinho e sempre queria encontrar alguém a quem amar e que alguém retribuísse esse amor. Então ele decidiu procurar esse amor matando a sua própria mãe. Dentro dela deveria existir a resposta de quem ele realmente é, mas ele não encontra. A partir daí, Thanos desaparece de Titã nesse mesmo dia. Algum tempo se passa e Thanos parte pelo universo. Ele viaja por galáxias, inclusive se juntando a piratas espaciais e engravidando muitas mulheres por cada um dos planetas por onde passa. Mas isso nunca importou para ele. Ele nunca amou, não se importava com os filhos, com esposas ou homens sendo mortos. Thanos não matava mais, não queria ser um assassino, queria ser alguém normal. Ele tentou fugir dos seus instintos, mas a morte sempre o puxava de volta.
Até que um dia, em uma das naves piratas, ele foi desafiado e num piscar de olhos ele destroçou seu inimigo, se tornando temido e respeitado. Thanos lutou contra sua própria natureza, mas ao matar de novo, sentiu quem ele realmente era e por isso voltou para Titã, cansado de fugir. Ali, no túmulo da sua mãe, Thanos encontra a garota de olhos verdes. Ele se declara e admite que voltou ali por ela, porque sempre pensa nela, e ele é capaz de tudo para tê-la ao seu lado. Ele pode lhe dar tudo o que quiser. A mulher duvida e, como prova, diz que se ele a quer como sua noiva, ele tem que ser somente dela. E para isso, para ser amado, Thanos precisa matar todos os filhos e esposas que teve pelo universo. E é isso que ele faz. Ninguém sabe quantos seres foram assassinados por Thanos ao longo dos anos, e com o passar do tempo, ele ia ficando cada vez mais poderoso. Seu corpo ganhava resistência, principalmente por ter genes dos Eternos. Ele criava seus próprios poderes a partir de experimentos como o de projeção de energia. Assassinava sem rancor, sem se importar quem eram aquelas pessoas ou por quantos planetas já tinha passado. E ele fazia isso por uma única coisa: por amor. Thanos mandava seus seguidores perguntar para sua garota de olhos verdes se as tantas mortes já não eram o suficiente, mas eles nunca voltavam com a resposta, já que ninguém a via. Só Thanos enxergava a sua amada. Em Titã, o único que não percebia a maldade em Thanos era seu pai, Alars. Mesmo Cronos mostrando todos os pontos, mas Alars sempre amou seu filho, um garoto tranquilo, aluno impecável, sempre foi tratado de forma justa pelos outros, mesmo com as suas deformidades, não existia razão nenhuma para tudo isso. Thanos se enfurece com a garota de olhos verdes, ela nunca se satisfaz com a quantidade de mortes, e então ele pede um número, uma quantidade de mortes. Mas ela diz que o Titã só vai poder tê-la e só vai ser amado quando ele se tornar o Deus que ele está destinado a ser, o ser supremo que toda a vida teme. Ele se irrita e chama os guardas para que levem aquela mulher dali, mas ninguém a vê, ela nunca foi vista. Aquela mulher só foi vista por Thanos desde criança. Ele não acredita, mas percebe que nem sequer sabe o nome dela. E nesse momento, a garota de olhos verdes revela que é a própria morte. A única coisa que o Thanos sempre amou. A única coisa no universo que seria capaz de amar o Thanos. Ele reluta com isso, não quer que seja verdade. Inclusive tenta tirar sua própria vida. Mas percebendo que mesmo matando infinitos seres pelo universo, o único que ele não consegue matar é a si próprio. Então Thanos aceita e diz que a morte vai amá-lo como ele a ama, e isso é o que importa. Então, como última prova, ele parte de volta para Titã. Chegando em seu planeta natal, o Titã Louco inicia seu ataque. Ele não planeja conquistar ou dominar o lugar, ele planeja matar a todos. E é o que faz em pouco tempo, deixando um único sobrevivente em toda Titã, o seu próprio pai. Thanos diz que seu pai vai presenciar o seu casamento com a morte e que ela será a sua única companheira, a única que ficou ao seu lado durante todos esses anos. Alars não vê a entidade e, usando a tecnologia em seu laboratório, aciona um sensor, mostrando a Thanos que não existe mais ninguém ali além deles dois, que ele não ama a morte, ele ama a si próprio. Thanos ficou louco, uma criança perturbada que se leva a questionar a própria sanidade. Será que a morte sempre esteve ali? Ou será que ela só existe na cabeça do Titã Louco? Isso perturba a cabeça de Thanos, que não sabe em quem acreditar. Em seu pai, mostrando com tecnologia o seu ponto, ou na morte, que insiste em que ele mate o seu próprio pai. Thanos se irrita e, como consequência, amaldiçoa o seu pai com a vida, fazendo com que ele veja seu filho conquistando o cosmos sem que ele possa fazer nada a respeito. E aí ele vai ver quem realmente vai terminar louco. Thanos sai dali, enquanto a morte vai ao seu encontro, dizendo que ele não é louco, que ele sabe que nunca esteve sozinho, ela sempre esteve ali para ele.
Desse jeito, eles finalmente se beijam. E agora pretendem continuar pelo universo atrás de vidas para retirar. Mesmo o beijo da morte sendo frio, o Titã Louco é apaixonado por ela. No presente dia, mostrando o começo da história, a gente vê Thanos voltando a Titã a cada ciclo solar, onde caminha pelas cinzas da cidade onde nasceu, para se lembrar quem ele realmente é. Um ser que ama a si próprio acima de tudo, mostrando como agora a morte é quem realmente ama o Thanos. Ela precisa dele. E ele sempre volta para sua terra natal para lembrar que ele já foi um menino que amou e que tudo que ele fez desde então fez por amor próprio. E é desse jeito que termina a história. A ascensão de Thanos mostra basicamente a origem do vilão, mostrando seu nascimento, crescimento e vida adulta, mas principalmente abordando suas motivações para ser quem ele realmente é. Mostra uma perda da inocência, uma maçã podre que afetou toda uma raça. O próprio Thanos tenta encontrar motivos para tudo o que faz, mas a gente percebe como realmente ele é perturbado e psicopata por natureza. Para entender isso, não veja a morte aqui como uma garota ou uma mulher. Veja a morte como sendo a morte mesmo, o fim da vida. E fazendo a analogia durante a história, você vai entender que ele não foi manipulado por uma mulher, e sim que ele é fascinado pela morte. A história é violenta, pesada, mostrando lados filosóficos, expondo uma criança deslocada num planeta perfeito, mas que esse não é o verdadeiro motivo para sua personalidade. Thanos é quem ele é porque ele gosta de ser assim. A HQ foca realmente no crescimento e na adolescência do Thanos, que foi algo positivo para mim, algo que não era tão explorado assim, já que o Thanos em todo o seu esplendor foi mostrado diversas vezes nos quadrinhos. Então ter uma visão diferente, para mim, é algo bem-vindo. O roteiro é redondo, com começo, meio e fim, nada mirabolante, mas é muito bem escrito. E a arte é fantástica, cheia de detalhes e pontos de destaque para a colorização. A Panini lançou essa história no encadernado há algum tempo, mas pela internet ainda é possível ser encontrado. A Ascensão de Thanos é um quadrinho extremamente recomendado para um novato, principalmente porque você não tem que ler nada antes ou depois. Te apresenta o personagem e te dá praticamente todas as informações que você precisa saber para conhecer um dos maiores vilões da Marvel. E inclusive serve de preparação para quem vai assistir a Vingadores Guerra Infinita, mostrando realmente qual o tamanho da ameaça que Thanos representa. O Nerd All Stars agora é parceiro da Amazon, então sempre que você quiser encontrar um quadrinho para comprar, entra pelo link que eu vou deixar na descrição dos vídeos. Desse jeito você vai acabar ajudando no crescimento do canal e encontrando materiais com desconto. E se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.